Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Literário, numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a nossa primeira experiência aqui no Literário com a Dama do Crime, a BFF da Carol, como vocês vão ver, Agatha Christie, no seu livro Os Elefantes Não Esquecem. Esse foi o Literário número 33, que foi ao ar em julho de 2021. E estamos chegando no nosso fatídico dia 25 de janeiro, quando nós teremos solidificado totalmente a parceria entre o Ictus Podcast e o Irmãos.com, quando nós vamos ter as postagens dos literários nos dois feeds, do Irmãos.com e do Ictus Podcast. Se você não assina algum desses dois feeds aí, assine agora mesmo, tá bom? É de graça, como você já sabe, procure em qualquer aplicativo de podcast aí do seu gosto, e vamos lá conhecer então Os Elefantes Não Esquecem, de Agatha Christie. Podcast Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que pensava que romance policial era uma história de amor entre PMs. Olha, mas se bem que a Ariadne e o Poirot ali, não sei não. Né? Enfim. Eu sou a Adriana e assim como o Tan, a gente lê o livro na época errada, com a idade errada, né, Tan? Já que eu tomei a minha vacina, indica a idade, né? Você fala, tomei vacina, você tá falando que é velho. Por enquanto, pelo menos. Eu tô aqui, eu tô na dúvida, na verdade, se eu tô com a Carol ou com a Amanda. E espero que seja com a Carol, né? Nossa, não sei se todo mundo pegou essa não, hein, Tan? Depende, ela tá usando que peruca. Né, não? Eu tô aqui com o Paulinho e eu tô tão empolgada que ele tenha gostado que eu nem tenho, assim, o que falar, porque eu quero tanto que ele tenha gostado da Agatha Christie. Expectativas foram criadas, né? Exatamente, que eu só tô na expectativa. Mas nós encaramos Agatha Christie nesse mês, pra alegria da Carol. A gente leu esse livro, que foi enviado no Clube Ictus de Com junho. uma capa tão bonita, gente. Como essa capa desse livro é bonita, né? Uau! E sabe o que é o pior, Dri? É que a editora, ela mudou as capas. Quando a gente foi mandar no Clube Ictus, a gente já tinha mandado o Morte no Nilo, que aliás, já vou avisar, é melhor do que esse, tá? Mas ok. Carol é melhor. O Morte no Nilo, ele segue esse estilo de capa. Só que a editora mudou toda a coleção da Agatha Christie pra um outro estilo, que também é bonito e tal, mas eu acho esses tão mais legais que quando a gente foi fechar pro Clube Ictus, eu falei, você não tem daquela capa antiga, não? Tenho aqui. Eu falei, então manda aquele que é melhor. Que legal. Olha só. E a gente vai falar sobre o livro que a gente leu nesse mês, eu no caso, nessa semana, Os Elefantes... Você no caso terminou hoje. Pra eu não esquecer. É tipo estudar na véspera da prova. Amanhã eu já esqueci, mas hoje eu lembro do livro. Que é Os Elefantes Não Esquecem, e eu lembrei o nome do livro sem ler, da Agatha Christie. Gente, esse é o primeiro livro da Agatha Christie que a gente discute aqui. Eu sei que no Clube Ictus vocês já fizeram a leitura coletiva, então vocês já conhecem. A Carol já conhece outros livros da Agatha Christie. O Tan leu a Morte no Nilo. A Adri leu o Não Sobrou Nenhum. E esse é o meu primeiro de Agatha Christie. Então, eu li Não Sobrou Nenhum, só que é assim. Eu nem considero assim que eu li ele inteiro, mas li ele inteiro. Por quê? Eu li assim, os primeiros capítulos numa paulada só, numa sentada só. Pra quem conhece a história do E Não Sobrou Nenhum, começa com eles no trem, né? Os personagens no trem e tal. E aí ele, toda a história do trem, toda aquela apresentação de todos os personagens, eu achei muito legal, muito envolvente. Tanto que assim, que eu comecei a ler e não parava mais. Aí eles chegaram numa ilha e tal. Só que aí eu fui conversar com uma adolescente e expliquei pra ela que eu tava lendo o livro. Ela falou, que parte que você tá? Daí eu expliquei pra ela, né? Mais ou menos a parte que eu tava. E ela contou o livro inteiro pra mim. Ela não aguentou inteiro. Mas a gente não vai fazer isso aqui hoje?
inteiro. A gente vai, mas a gente avisa, né? A gente avisa. Ela contou inteiro, final, spoiler, tudo. Aí eu fiquei muito desanimada. Aí eu lembro que eu peguei o livro, guardei e falei, não vou ler mais. Era emprestado, né? Inclusive era do Ricardo Alexandre, que já gravou podcast com a gente algumas vezes. Daí eu falei pro Ricardo, eu vou devolver seu livro, porque aconteceu isso e tal. Então eu falei, não, quer saber? Eu sempre quis ler um livro da Agatha Christie e eu vou ler até o final. Então aí eu dei aquela corridinha, assim, no meio e fui pro final, assim, que eu já sabia de tudo, então não foi tão empolgante, assim, mim, sabe? Assim, esse é o meu primeiro livro da Agatha Christie. Então, assim, eu fui apresentado, eu não sei se é o melhor pra ser apresentado pro estilo de livro dela, mas eu fui apresentado a partir dele. E, assim, eu diria que é um livro que dá pra ler pulando algumas páginas que você consegue entender do mesmo jeito, porque ela repete tantas informações. Eu não sei se é assim nas outras obras dela também. Então, né, vamos começar aí pelo início, né? Quem é a Agatha Christie, né? Quem é essa inglesa maravilhosa. Eu tava conversando com o Tan esses dias, ele falou, Carol, mas o Doyle, né, o autor do Sherlock Holmes, é melhor. Eu falei, eu concordo em partes que ele seja, assim, que a literatura dele seja um pouco superior à dela, mas a Agatha Christie, ela mudou muito o cenário de romances policiais, né? Na época em que ela começou a escrever, ela foi muito ativa durante muitos anos. Ela nasceu no fim do século XIX, né? 1890. Esse livro, por exemplo, ele foi o penúltimo romance escrito por ela, né? E ele é de 1972. Então, ela morreu em 76. Exato, de pneumonia. Gente, ela é a maior escritora, tô falando aqui no feminino, tá? Porque eu não tenho noção se seja de gênero, mas ela é a maior escritora em quantidade de livros escritos, em idiomas traduzidos. O maior livro do Guinness Book em relação a tamanho mesmo é dela. Então, assim, a mulher... Putz, agora eu não vou lembrar porque ele não foi traduzido para o português, mas ele tem mais de 30 centímetros. De lombada? É. Meu Deus do céu. As folhas dele são de ouro, então, assim, realmente é um negócio animal, entendeu? Ela foi a primeira autora que me conquistou como uma leitora. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu lia coisas muito pontuais. E quando eu entrei na adolescência, eu descobri a Agatha Christie. E, gente, eu simplesmente engoli todos os livros da biblioteca da minha escola. Porque essa mulher, ela é fantástica. A escrita dela é muito simples, né? É envolvente. Vocês puderam perceber, é envolvente. Só que, assim, eu acho que ela não nos trata de uma maneira burra. Esse livro talvez não tenha dado esse sentimento. Acho que o primeiro livro, se você nunca leu nada da Agatha, o primeiro livro pra você ler é O Assassinato do Expresso do Oriente. Que inclusive tem um filme muito bacana. O Assassinato no Expresso do Oriente e O Morte no Nilo são os dois livros que você deve começar. Então comecei errado. Olha o que vocês fizeram comigo. Pois é. Na verdade, Carol, eu vou falar, eu tenho experiência só desses dois livros, O Morte no Nilo e esse daqui. Primeiro que esse aqui eu achei pequeno. É um dos menores. O livro, ele é muito pequeno comparado aos outros. É quase um conto, um conto longo. A segunda parte, e eu sei que a Carol gostou muito da ideia do Poirot, que é o detetive, ir desvendando junto com uma personagem que tá na história, que é a Ariadna. Aí o que eu senti, e isso só em relação ao Morte no Nilo, tá? Então eu posso estar sendo injusto em relação a todos os outros livros e você vai poder me dizer se é verdade ou não. O Morte no Nilo, conforme a gente foi lendo, e isso fica muito claro lá na experiência do diário de leitura, que quem quiser ouvir aí tem no Ictus Podcast, a gente criou muita teoria. Foi fulano, foi ciclano. E a gente ficava realmente viajando nessa de tentar descobrir o que aconteceu, e o legal é que ela deixava migalhas pra todo lado. Então a gente conseguia construir teorias muito bem construídas, assim, colocando qualquer um dos assassinos. E aí no final, você descobre quem foi que aconteceu a coisa lá, e era uma delas, né? Mas assim, a gente não tinha um protagonismo da teoria, assim, do nosso chute. Esse aqui, menos da metade do livro, eu falei, eu acho que é tudo, isso. Né? Não, e assim... Só que eu não tinha outra alternativa que não isso. E eu senti muita falta disso comparado à leitura do Morte no Nilo, sabe? Por isso que eu achei esse livro mais fraco. E eu tenho provas disso, né? A gente tem o grupo que a gente discute aqui, o literário, entre nós quatro, e eles mandaram um áudio comprovando que já tinham essa teoria. Com 60% lido do livro, né, Tan? A gente com
entre 50% e 60%. Falei, eu acho que eu já matei a história do livro inteirinha. No meu caso, eu não tive essa teoria. Na verdade, eu nem fiquei pensando que eu li muito rápido, nem tive muito tempo de ficar fazendo teorias, teve essa. Mas, assim, não tinha muitas outras opções, né? Ela não jogou tantas migalhas como o Tan disse. Então, assim, você pensava numa possibilidade, mas ela não jogou prova suficiente pra ser essa possibilidade. Ela não jogou prova suficiente pra ser essa possibilidade. Então, você ficava meio assim, tudo aparenta que é suicídio, tudo aparenta que é suicídio. Provavelmente, não vai ser, né? Se ela tá mostrando que vai ser... Se o caso foi reaberto e tudo. Provavelmente não vai ser. Enfim, não vou falar se foi ou não. Apesar da leitura envolvente, Carol, eu diria que, assim, pra mim, a experiência não foi sensacional. Eu fiquei com a vontade de ler um outro pra tentar ter uma outra experiência e ver se é isso. Porque uma coisa que eu acho legal como forma de se contar uma história, mas eu não acho a forma mais legal de se contar. E como você disse, foi o penúltimo livro que ela escreveu, ela já tinha feito de todas as formas, provavelmente. Mas esse livro, ele começa muitos anos depois do que aconteceu o crime. E eles tentam voltar pra desvendar, e é um livro só de diálogos, praticamente, né? São encontros e diálogos de história sendo contada, a história sendo repetida, e sendo repetida, e sendo repetida, com o trunfo de que a cada vez que repetia a história, acrescentava-se uma pista a mais. Isso eu achei legal, que não foi uma simples repetição, mas a gente ficou só trabalhando com o passado, né? Sim, não tinha ninguém na iminência de acontecer alguma coisa. De cometer um crime. Porque, tipo, tal. E não sobrou nenhum. Eu fiquei, gente do céu, mas que falta de ar desganhenta que dá, sabe? Porque você fica, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal. E olha que eu já sabia do final inteiro. Exato, nesse não. A coisa já aconteceu, então são só conversas pra descobrir por que aconteceu e como aconteceu. Eu acho que é a própria história em si que limitou a autora aqui. Justamente por ter sido algo do passado, e o grande mote do livro é, olha, foi feita aqui uma solução que não foi bem uma solução, foi tipo, a polícia conseguiu chegar só até aqui e vamos fechar o caso dizendo que foi isso. E aí se colocou isso em xeque. E todos os interessados da história aceitaram, se deram por satisfeito e pronto. Isso. Né? E aí parou aí, ok. E aí foi, tá bom, vamos tentar voltar 20 anos no tempo, nem lembro quanto tempo que era, mas era alguma coisa por aí, né? E vamos tentar reconstruir o caso sem ter muito quem conversar. Por isso que a ideia dos elefantes a gente vai atrás das memórias das pessoas, e ela brinca, muito legal essa parte, ela brinca com a coisa de que a nossa memória é muito falha, quanto que dá pra confiar nela, e aí tem toda a arte do Poirot, que é o detetive, de falar, bom, a gente consegue sim tirar a verdade mesmo de memórias, e a pessoa às vezes pela memória ela não tá nem mentindo propositalmente, sabe? É só como a nossa memória guardou a coisa mesmo. Eu queria falar um pouco assim da minha experiência da leitura com o livro. Porque, assim, eu sempre quis muito ler. Depois que eu li a coleção Vagalume, quando eu era pequena, aí eu cresci mais um pouquinho, eu falei assim, não, eu gosto. Eu acho que eu encontrei meu estilo de livro, meu estilo de leitura. Então, eu queria muito ler Agatha Christie. Só que eu não sei porque, não sei se foram meus pais e tal, eu até atribuo muito isso a meus pais, mas não sei porque ficou registrado na minha memória de que era livro espírita. Não sei por quê. Louco. Porque algumas pessoas tinham falado que não era bom ler Agatha Christie porque era livro espírita. E aí, por isso que meus pais nunca deixaram eu ler. Nunca ouvi, nunca. Será que não tá confundindo com outro nome, não? Não, fofo, eu tenho certeza. Porque eu sempre quis ler Agatha Christie. Não, mas será que seus pais não confundiram? Com certeza. Não, isso com certeza. Allan Kardec e Agatha Christie, será que é similar na cabeça? Não, com certeza. Porque assim, até depois de mais velha, que saíram as coisas de Harry Potter, todos os negócios, tudo. Aí meu pai sempre, tudo que é magia, bruxaria e espiritismo, ele queria que a gente passasse muito longe. Então eu fui, assim, enfaticamente proibida de ler na época, né? Caramba. Não proibida assim, de você não pode. Tipo, Legião Urbana eu era proibida de ouvir, proibida mesmo. A Agatha Christie só, não gostaria que você lesse esse tipo de coisa. Não trouxesse pra casa Renato isso. Russo usa até a Bíblia na letra da música. Não. E aí, eu lembro que eu li um livro, o primeiro livro que eu li da coleção Vagalume foi Um Cadáver Ouve o Rádio. E é sobre um romance policial também, né? E aí você fica todo assim, caramba, mas o que aconteceu? Você fica tentando descobrir o que foi, que fez ele, por que ele morreu ou não e tal. Aí eu lembro que o segundo que eu peguei foi Os Caravelhos do Diabo, também que era tudo assim, na mesma linha. E eu falei, caramba, que da hora, que da hora. Eu devia ter uns 12 anos, talvez até um pouco mais nova. Aí esse estilo mistério pega muito a cidade, né? Por isso que a gente brincou lá e falou, lemos na hora errada, né? Então, mas por quê? Aí agora, com 40 anos, eu falei, finalmente eu vou ler, né, a Agatha Christie. Eu li, né, igual eu falei, do E Não Sobrou Nenhum, mas eu nem conto como se eu tivesse lido mesmo, porque eu já sabia de toda a história.
história. E aí eu peguei, li esse, né, agora dos Elefantes Não Esquecem. E eu fiquei assim, com aquela sensação de, puxa, por que eu não li isso quando eu era adolescente? Porque sabe? seu pai não deixou, você acabou de responder. Porque assim, que se eu tivesse lido na adolescência, eu acho que eu iria curtir muito mais. Muito mais. Eu acho que eu ia ficar assim, igual a Carol, sabe? Uma consumidora louca de Agatha Christie. E tem esse carinho, né? Mas pra mim agora, com 40 anos, eu achei assim, muito repetitivo, muito maçante, assim, de toda hora contava a mesma história, repetia com a mesma história, repetia a mesma história. Eu não me apeguei à história e aos personagens. Então, pra mim, assim, tanto fazia quem foi o assassino, o que aconteceu, entendeu? A coisa já passou mesmo. Não, e assim, os personagens entravam Eles já e superaram saíam. isso. Aí, tipo assim, uma informação que era super importante, a questão da irmã, foi falada só na metade do livro, sabe? Aí eu falei, gente, mas por que até agora isso não foi citado, momento nenhum, sabe? Assim, se é uma informação muito importante. Carol, seus 30 segundos, não, 1 minuto e meio para a réplica. Não, assim, realmente, esse aqui foi a primeira vez que eu li esse livro, né? Ela tem mais de 80 romances, então ainda tô longe de completar a coleção. Mas o que acontece? A própria Ariadne Oliver, ela já apareceu em outros livros. Então, como eu já tinha lido outros livros onde ela aparece, então já fazia mais sentido. Uma coisa que eu não sabia também, Carol, assim, tava lendo o livro, acho que começa o capítulo 4, de repente aparece o investigador que não tinha sido citado ainda. Quem que é esse Poirot aqui? Quem é esse Poirot? E ninguém fala quem é o Poirot, ele não ele apresenta, só aparece, ele sabe? aparece. Aí eu comentei com o Adri, falei, nossa, de repente apareceram 3 pessoas conversando, será que elas foram... O Guerra Reis, o Poirot. Ele é o Sherlock Holmes, né, Paulinho? Você Então, não apresenta o Sherlock Holmes em todo o livro, só no primeiro, né? Mas eu que tava sendo iniciado pelo penúltimo livro da autora, senti falta. Sim. Aí eu comentei com a Adri, e foi engraçado, a Adri falou, não, esse cara é um cara que aparece em vários livros da Agatha Christie. Ele é um investigador amigo e tal. E aí foi muito louco, porque daí o Paulinho falou assim, não, então deixa eu correr com a leitura. Aí ele deitou na cama pra ler, eu fui pra sala e liguei a televisão. A hora que eu liguei a televisão, eu comecei a gritar. Eu falei, amor, vem aqui, corre aqui. Na televisão espanhola aqui tava escrito o título, Natal de Poirot, Agatha Christie. Aí tava passando... Tava passando o filme do Poirot. Em espanhol, o filme do Poirot. Eu falei, cara, que da hora. Pois é. E a réplica da Carol, que vocês cortaram ela toda? Desculpa, coitada. só quis abrir Não, esse parênteses de falar que, assim, existem personagens recorrentes que eu não conhecia. Então, eu senti falta dessa conexão emocional com eles. Sim. O Tan também sentiu essa falta quando a gente tava lendo A Morte no Nilo, porque também é com o Poirot, né? E aparece também um investigador que também já tinha aparecido em outros livros. Então, é complicado você começar a ler fora da ordem, né? Não existe uma ordem correta, mas... mas não atrapalhou, Carol. O que ajudou muito é eu ter a Carol pra consultar, né? Isso foi bom. Sim. Mas só pra explicar aqui, pessoal, quem não conhece, Hercule Poirot é um detetive belga, ama a França, mas mora na Inglaterra. Nos seus tempos áureos, e tem os primeiros casos dele, ele é um detetive contratado pela Scotland Yard, e ele é muito, muito, muito perspicaz. E ele chega a ser arrogante, mas ele é um homem fantástico. Ele usa muito a massa cinzenta, é como ele gosta de se referir ao cérebro. E ele é um solteirão convicto. É baixinho, tem bigode. Baixinho, Bigodudo. cabeça de ovo. Cabeça de um ovo. bigodão. Cabeça de ovo. Isso fala 2 vezes no livro. E assim, tem vários casos onde ele também tem um companheiro, né? Como se fosse o Watson, que é o Capitão Hastings, que inclusive ele é citado bem no finalzinho desse livro. Os Elefantes Não Esquecem. Ele não cita o nome dele, mas ele fala, eu vou contar toda essa história pra um capitão amigo meu que já está aposentado, que é esse amigo dele, o Hastings. Mas é complicado, eu entendo vocês, porque quem não tem a base, né? É que nem eu quando fui assistir O Senhor dos Anéis, que eu assisti o terceiro sem ter assistido o primeiro e o segundo. Faz sentido. Eu super compreendo, entendeu, vocês? Mas assim, realmente é uma das histórias mais fracas da Agatha. Inclusive, eu li alguma coisa, não sei se é verdade, que ela tava muito cansada já nessa época. Ela já tava beirando aí os 82 anos. Uau. Então... Você acha que a Ariadne é um alter ego dela, alguma coisa assim? Porque é uma escritora de romance policial? Tem uma outra personagem em outros livros chamada Miss Marple, que é mais parecida com a Agatha. Ela não aparece nesse livro, mas tem outros livros que ela é a detetive, mas ela é uma senhorinha aposentada que cuida do jardim dela, que é
mais a cara da Agatha. O legal é que a maioria dos locais que a gente conhece, as viagens que a gente vê, foram viagens que a própria autora fez durante a vida dela. Então... o lance do Expresso do Oriente, né? Parece que era um trem que ela pegava com os pais, né? Eu acho que a gente tem um prefácio, né, do Morte no Nilo, ou alguma coisa assim, onde a gente apresenta muito bem a Agatha Christie. Então, se você quer conhecer a autora melhor, assim, sugiro que vá lá no nosso podcast, que a gente basicamente fala só dela, né, antes de começar a experiência da leitura do livro. E tem coisas muito legais, do tipo, ela fingiu a própria morte, sabe? É mesmo? Foi muito louco. Nossa, assim, realmente sensacional. Vocês vão fazer eu ouvir o Ictus pra saber essas informações, é isso? Por que não, né? Eu acho que devia ficar no segredo aqui pra galera correr pra lá. Vocês perderam a oportunidade de dizer, já deveria ter ouvido antes, né? Pois é. Mas assim, você imagina, ela era a terceira filha de pais muito ricos, então ela era uma menina muito mimada, depois ela ficou órfã do pai, e aí ela viajou pelo mundo com a mãe, depois a mãe dela faleceu, e aí ela herdou toda uma grana, dividiu com os irmãos, mas os irmãos também eram super bem de vida, e aí ela se dedicou quase que exclusivamente à escrita. E ela conheceu o mundo. Quando eu falo mundo, pra eles é aquela parte da Europa, né, ocidental, oriental. Não, pros europeus, o mundo é a Europa. É a Europa. Não, isso é verdade mesmo. Tanto que eles acham estranho ir pra Disney nos Estados Unidos. Mas por quê? Ir pra Disney em Orlando? Tem uma Disney aqui em Paris? Gente, porque a Disney, né, Orlando é toda uma cidade. É muito engraçado. Mas assim, entendo o pessoal não ter gostado muito desse livro. Particularmente não é um dos meus favoritos também. Mas é aquilo. Quando eu vejo Agatha Christie, eu sei que eu vou ler em horas. Então, eu sentei. Foi numa terça-feira que eu sentei e eu li. E quando eu vi, eu já tinha lido, entendeu? Não, isso é legal. Porque é uma leitura gostosa, né? Pra falar de pontos fortes, né? A gente não ficar só os críticos aqui sem muito argumento. Os véi falando que era pra ler quando era adolescente. Essa coisa da leitura, assim, eu geralmente não consigo. Eu não tenho muita paciência nem concentração. Mais concentração do que paciência pra ler 2 horas direto, assim. E esse eu consegui. É claro que eu tinha a necessidade de ler pelo compromisso profissional que eu assumo aqui diante de milhares de pessoas. Você fez uma coisa que, assim, a gente tem quantos anos de casado? 15? Em 16 anos de casado, eu nunca vi o Paulinho lendo um livro de manhã, quando acorda. Antes de sair da cama. E esse foi a primeira vez que eu vi, que eu acordei, olhei pro lado, ele tava lendo um livro. Eu falei, oxe, que isso? Não tá no Twitter, né? Que eu gravo hoje, né? Ele falou. Não, foi hoje. Foi hoje mesmo. Eu falei, faltavam o quê? 4 capítulos pra eu ler hoje. Eu falei, se eu não começar o dia lendo, as atividades do dia vão me tomar, que vai chegar na hora da gravação, eu vou estar apavorado. Então eu comecei e terminei. No que a Adri acordou, eu tava na última página. Na última página, né? Legal. Chorando lá. Não, ela morreu, né? Não, mas esse é um baita de um ponto positivo. Porque assim, a gente tá fazendo um podcast literário porque a gente ama ler, né? Nós 4 aqui, a gente ama muito ler. E um monte de gente, com certeza, deve ter perguntado pra vocês e pergunta pra gente. Eu queria tanto ler, que tipo de livro que eu começo a ler e tal, pra eu ficar envolvido. E, gente, tem que ser livro pra envolver. Tem que ser livro que te prende. Eu lembro que no começo eu indicava o Guia, né, do Mochileiro, do Douglas Adams, mas eu percebi que não é todo mundo que gosta, né? Não é um livro pra começar. Guia. Não, porque o Guia pra mim é tipo assim. Eu vou usar uma palavra aqui do André Heinck, no último episódio do Conversa de Peixe Grande que a gente teve. Inclusive, que se você não ouviu, ouve lá. Hoje tem bastante propaganda do Ictus Podcast. Nossa, hoje tá, né? E sem mandar livro pra nós, hein? E nem estamos sendo pagos mais com livros, né? Tem essa. Não, mas na conversa ele menciona vários livros, a gente conversou como é que começou a leitura na sua vida e tal. E aí ele fala que ele tinha esse perfil, acho que a Adri vai entender muito isso também. Ele tinha esse perfil de só ler livros cristãos e tal. E aí alguém da família dele, numa viagem que ele fez pra visitar familiares, viu ele lendo um livro cristão e falou, por que você tá lendo isso daí? Ele falou, porque... Não, você não tem que ler isso não, você tem que ler Agatha Christie. Olha, e aí ele padrinho, falou, porque ele tinha esse negócio de, cristão não posso ler, livro que não é cristão, da família dele. E aí um próprio familiar dele meio que ajudou ele a desconstruir isso hoje, graças a Deus. E aí ele falou, comecei a ler Agatha Christie, acho que era uma tia dele, por indicação dessa tia, e aí depois eu parti pra drogas mais fortes. Foi a exata palavra que ele usou, né, Carol? E eu acho que é muito isso, assim, se você tem a vontade de começar a ler, Agatha Christie é uma porta de entrada maravilhosa, porque é o que
fez. É aquele livro que vai fazer você ficar grudado por 2 horas. É aquele livro que vai te envolver. É o livro que você vai pra cozinha, você vai levar. A Carol pode indicar vocês livros melhores pra começar da Agatha Christie, mas esse não é um livro ruim pra começar também, não. A história não é ruim. É que a história, ela não faz jus ao que você tá esperando que é a Agatha Christie. Eu acho que é isso. Exato. A Agatha Christie é muito mais do que foi apresentado nesse livro. Mas é um livro que realmente te envolve. Não, gente, pra vocês terem noção, tinha época que a minha mãe, ela tinha que falar assim, fecha o livro, vai dormir. Ou fecha esse livro, vai ler a Bíblia. Porque eu fiquei numa fase, assim, muito pesada. Eu pegava, assim, 2, 3 livros por semana dela e eu lia, assim, numa tacada. Durante as aulas, eu acabava as minhas atividades, porque, né, eu sempre fui aquela aluna mais certinha. Mas eu acabava as minhas atividades e eu ia ler. Então, isso foi até uma coisa negativa, né? Porque tudo em excesso faz mal. Vai ver que é por isso que seus pais não deixavam, Andri. Sabiam que você ia viciar no negócio. Porque eu já era assim com a coleção Vagalume, né? E engraçado, você falou isso de ler. O André, meu filho mais velho, falou, mamãe, eu posso levar um livro pra escola pra ler? Falei, meu amor, mas que hora você vai ler? Porque o recreio é bom pra você brincar com as crianças, né? Conversar, não, porque conhecer. Às vezes eu termino a atividade antes de todo mundo e aí eu queria ler e tal, né? Aí eu falei pro Paulinho, falei, vamos deixar ele levar. Aí ele levou As Aventuras de Tom Sawyer e terminou de ler em 2 dias, assim. Pois é, então, eu passava por isso na escola. Eu falei, gente, Nerdzinho. tadinho. É. Mas a gente vai contar a história do livro? Vamos, eu pensei que já tava acabando o episódio. Imagina. Eu fiquei nessa dúvida, porque não dá pra contar muito e sem estragar o livro. Não, Não, vamos contar pelo menos um plotzinho. Então, Tá, uma coisa que eu acho legal, até assim, né, de indicar esse livro, porque ele é um livro curto. As pessoas que não estão acostumadas a ler, elas se assustam com um livro grosso, né? Você vai indicar um livro grosso, difícil e tal. Eu até indicaria, sei lá, o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O Hobbit não, amor. Aí, tá vendo? Não é. O Claro Hobbit que cai. é. O Hobbit não. O Hobbit cai na mesma coisa. A gente vai voltar de nessa Douglas discussão. Adams. Não dá pra você cai, indicar. Não Dá. Tem gente que não gosta Eu de ler acho que dá histórias sim. sobre... O Lucas começou a reler pelo Hobbit. Tiago. Porque eu falo, o Hobbit, ele é infanto-juvenil. Não, O Senhor eu dos Anéis sei. é que é o livro pesado. Mas o que eu tô falando é, por exemplo, um adulto que gostaria de ter o hábito de leitura e que ainda não tem. Por exemplo, tem gente que acha um absurdo a gente gostar de orcs, trolls e elfos e anões. Acha Agora, bobeira, né? Agatha Christie não, são pessoas. Assassinato é coisa assim que é ficção, mas é do dia a dia. É muito mais palpável, engolível, entendeu? Por isso que o Guia do Mochileiro também não dá muito certo, pelo mesmo motivo que Hobbit. Tá, na sua opinião. Então, isso vale muito a pena e tal. Eu sou Tim Mas- Paulinho aqui. Aê. Ai, gente, Eu então entendo, a bolha Adri. de vocês é muito pequena. É porque eu me relaciono com todos os tipos de pessoas, entendeu? Aham. Eu não me relaciono com ninguém, então não vai. Então, vamos falar um pouco sobre os elefantes? Não esquecem! Mais e um olha, pouco. gente, por que repete tudo isso no livro toda hora? Os elefantes Esse não passou, viu? esquecem. Eu lembrei de um livro. Eu odeio falar mal de livros, que assim, eu sou daquela coisa. Se eu li um livro que é bom, eu exalto. Se eu li um livro que é ruim, eu não falo nada. Mas tem um, assim, que é ruim, mas como diria um amigo, ex-colega de trabalho, é ruim com força, sabe? Sim. Chama Não Quero Ser Lembrado, acho que é. E aí eu sempre pensei, poxa, esse título é perfeito, porque eu não quero lembrar desse livro nunca mais. Mas por que eu tô dizendo isso? Assim, o cara é limitado na descrição do personagem ou de algumas coisas, e ele usa olhos vidrados umas 700 vezes no livro, sabe? Faltou um sim. editor pra falar, cara, já tá Já bom, deu, já né? usou sua cota de olhos vidrados. E eu senti Os Elefantes Não Esquecem isso. E aí eu me lembrei, putz, maldito livro lá ruim que eu li. Os olhos vidrados. Ok, eu já entendi isso. É interessante que virou até a piadinha do tio do pavê, assim. Entre os personagens, eu falo, tá bom, já não quero mais saber dos elefantes que não esquece. sim. Mas tá lá, sabe? Mas tá lá. Eu tô indo atrás de um elefante. Ai, mas por quê? Vai
Mas qual é a história, Dri? Não, deixa a Carol brilhar. Hoje o programa é da Carol. Não, vai lá. Hoje é meu dia, né? Bom, a história, ela é basicamente... Começa quando a Ariadne, que é uma escritora de romances policiais, ela vai até um evento que tá acontecendo pra homenageá-la, e lá ela se depara com uma mulher, e ela é assim, bem como escritor mesmo, ela não gosta de ter muitos contatos com seres vivos, né, seres humanos. E essa senhora aborda ela, questionando sobre um crime que aconteceu muitos anos atrás, quase 15 anos, onde um casal foi encontrado morto, e a polícia chegou à conclusão de que eles tinham cometido um pacto, né, um duplo suicídio, mas a mulher, que é a Burton Cox, quer saber se a mulher matou o homem e depois se matou, ou se foi o homem que matou a mulher e depois se matou. E todo esse interesse porque a filha desse casal, a Célia, ela está noiva do Desmond, que é o filho dessa mulher, e a Célia é a afilhada da Ariadne. Que é a que vai descobrir aí o que está acontecendo. A Ariadne é a autora que está sendo procurada aí. Exato. E aí começa porque a Ariadne, ela não tinha muito contato com a família, apesar de conhecer a mãe, né, da Célia, que é a afilhada dela. E ela se vê assim numa situação muito constrangedora, não quer se envolver, mas ela lembra do... Mas ela fica curiosa, ela fica a fim de uma fofoquinha. Não, é que ela fica mais... Mas o que ela fica mais curiosa foi quando ela conversa com a Célia também, porque até antes de conversar com a Célia, ela tinha essa curiosidade, mas assim, minha vida tá tão boa, eu tô tão de boa na minha que eu não vou atrás desse passado, ela não, quis sabe? falar com a Célia como uma fidelidade à afilhada, de dizer assim, a sua futura sogra tá querendo investigar a sua vida aí. Né? Se liga. Você quer mesmo casar com esse cara? É verdade. Você gosta dele e tal? E aí a gente é apresentado ao Poirot, né? A Ariadne, que é amiga dele, fala, aconteceu isso, muitos anos atrás, e eu gostaria da sua ajuda pra saber se a gente consegue desvendar esse mistério, não por causa da mulher que me perguntou, mas agora por causa da Célia, que é a minha afilhada, e eu acho que ela merece saber a verdade. E aí começa a investigação, eles vão atrás de pessoas que Não, calma. Aí ele fala, então, a gente precisa investigar. E como que a gente vai partir? Você tem alguma ideia, Ariadne, de como que a gente pode investigar? E ela, então, uma vez me disseram que os elefantes não esquecem. Então, as pessoas são como elefantes. Por mais que tenham passado mais de 15 anos, as pessoas que conheceram o casal na época podem nos dizer como que era o relacionamento entre eles. É que existem pessoas que esquecem e pessoas que têm uma memória melhor. A gente precisa achar essas pessoas que têm memória melhor, que são os nossos elefantes. Os elefantes. Ah, sim, então vamos atrás dos elefantes. Aí ele fala, aí começa a história deles irem atrás dos elefantes pra saber como... Porque assim, o pessoal falou assim, chegaram à conclusão que foi um pacto de morte porque eles tinham um bom relacionamento entre eles. Isso. Daí falaram, mas será que não tinha uma traição? Será que não tinha uma doença? Ou da parte dela? Será que não tinha acabado o dinheiro? Ou alguém que trabalhava na casa e... começam a surgir funcionários meio esquisitos na casa, né? Um que era meio surda, outro que não era muito bem da cabeça. Um jardineiro que era esquisito. Um jardineiro que olhava meio torto. Mas, gente, sempre tem um jardineiro esquisito nas histórias. Você já pararam pra pensar? Faltou o mordomo, né? O mordomo. Tinha a mordoma, né? A governanta e tal. Exato. E aí eles meio que se separam em núcleos menores, que investigam aqui, investigam ali, de vez em quando se encontram pra trocar informações. E tentar pensar no próximo passo da investigação. Elefante daqui, elefante dali, a gente já deixou claro isso. Aí rola umas viagens de um, de outro, interroga a gente da época, e volta pra infância dos dois que morreram. E vocês têm noção de onde é essa tal de Malaya, que cita toda vez? É uma região da Inglaterra ou é um país distante? Eu não tenho a menor ideia, você que mora aí. Porque assim, malaio é quem mora na Malásia. Aí eu pensei, pode ser alguma coisa asiática relacionada com elefantes, vai que tem elefantes lá e eles viam elefantes, é por isso que tá relacionado ao título, mas eu não consegui descobrir se Malaya é uma região que existia na época, um país que não existe mais, sei lá. Porque é muito citado, mas acho que no nosso livro tá escrito Malásia, não é, Tan? Eu não vou lembrar desse detalhe, não. Eu acho que tá escrito Malásia. É que eles moraram, as famílias moraram nessa outro lugar. Era Malásia mesmo. Então Malásia. É isso. Era Malásia. Olha, eu tinha razão, sem querer. Então, mas é porque assim, a gente leu no Kindle uma versão muito esquisita, cheia de erro, gente. Cheia de erro. Não, errinhos de digitação, assim, não era nada comprometedor. É uma tradução de 1976, uma coisa assim, da época da publicação do livro, sabe? Mas assim, um ponto forte desse livro é que ele tem poucos personagens. Porque na maioria dos livros dela, a gente tem assim, uns 20, 25 personagens e
você tem que lembrar do nome de Mas todos. eu não achei ponto forte, eu achei um ponto fraco, porque não dá espaço pra outras teorias, é isso? Entendi. Eu achei assim que foi mais simples por causa desse detalhe. O que talvez justifique o livro ser pequeno, né? Eu já entendi que você não gostou, né, Tam? Não, eu gostei, mas eu achei que é muito abaixo do outro. A Carol, ainda que rádio não tem vídeo, né? Rádio. Mas a cara de desdém, não é bem desdém, é de, qual que é? De recalque da Carol, olhando pro Tam agora. Já entendi que você não gostou, né, Tam? Sobre esse livro, uma coisa que eu achei interessante é que eles estavam todos focados em entender a história da morte do casal. Pra conhecer o passado, presente, saúde, Família. Relacionamento, família, as pessoas que trabalhavam, tudo. E um desses encontros do Poirot com a... É Poirot? Poirot, né? É Poirot. Eu falava Poirot antes. Um desses encontros do Poirot com a Ariadne, ele pega e fala assim, mas e a senhora Burt Cox? Qual que é o interesse dela em querer remexer essa história? Por quê? Eu acho que a gente devia também saber quais são os interesses dela atrás disso. Então, isso eu achei legal, porque, tipo, não ficou só focado em descobrir qual que era a morte do casal. Também tinha outras coisas pra descobrir, teve né? outra coisa pra descobrir qual que era o interesse dela nessa história. Aí, essa parte eu fiquei um pouco frustrada, porque no áudio que eu mandei pro Tam, eu tinha uma teoria bem mais legal. Aí eu não fiquei feliz com a resposta que o livro deu. Eu falei, não, gente, que paia. Não. Na minha cabeça tava melhor. Uma coisa legal, aí assim, talvez seja um pequeno spoiler pra quem não leu o livro, amor, já tá na é que assim, hora. é que foram levantadas conjunturas relacionadas a dinheiro e a infidelidade, a romance. E a doença. E no fim das contas, não era necessário, apesar de ter coisa relacionada com dinheiro, o que levou tudo a acontecer, ao crime, né, a morte dos dois principais que estavam sendo investigados, não foi nem dinheiro, nem infidelidade, né? Foram outros fatores foram que, outros assim, fatores. fugiam um pouquinho do óbvio. Isso também é ponto positivo. Isso foi legal mesmo. Viu, Carol? Isso foi legal mesmo, Isso. viu, Carol? Tá certo. Mas uma coisa assim que me saltou aos olhos foram algumas coisas que pareciam muito óbvias, agora que eles estavam remexendo no caso, e que no passado não foram óbvias. Por exemplo, a mulher que morreu, ela tinha 4 perucas. Peruca é um item muito caro, porque ela tem que ser toda trabalhada. Só algumas lojas específicas que fazem e tal. Então, assim, naquela época, quem tinha muito dinheiro tinha, no máximo, 2 perucas. No máximo. E ela tinha 4 perucas. E 2 perucas tinham sido confeccionadas na última quinzena dela de morte. Só que, assim, há 15 anos atrás, quando foi investigado o assunto, ninguém tomou nota disso, sabe? Não Porque foi parece uma falado. coisa muito banal, Tomou, mas né? não conseguiu concluir nada. Foi isso que eu entendi. Não, mas que assim, foi uma coisa observação e banal, tal. que quando apresenta no livro, você fala, por que tá preocupado com peruca? É claro que deve ter alguma coisa a ver com essas perucas, senão não seriam mencionadas pela Agatha Christie. Mas Sim, parece a um mesma negócio muito banal. quantidade de elefante tem peruca. Tem peruca, né? Então, mas pra mim não foi assim tão banal. A hora que apareceu, eu falei, tem peruca aí na história. Então, porque gente. você sabe Tem que peruca a aí na autora história. não colocaria essa informação à toa. Mas para os investigadores, eram perucas só. Nada que chamasse atenção pro crime, entendeu? Eu acho que não dá pra avançar muito mais na história, não, porque vai estragar. O livro já é pequeno. Mesmo porque se a gente contar o final, quem já leu não vai ser novidade. Quem não leu, a gente vai estragar. E não tem muita coisa a comentar do final. Eu vou dizer que no final o casal morre. Isso aí não tem problema de dizer. É no começo, na verdade. O mas mocinho também- morre no final. Quem matou? Mas não desistam da Agatha, tá bom, gente? Não, ela é eu fiquei com autora vontade muito de ler um bacana. outro dela. Se você for recomendar, então, o Expresso do Oriente. Olha, eu acho assim, o Morte no Nilo é legal. Vai sair filme dele agora, tem a experiência do diário de leitura pra você ir lendo e ouvindo junto e dá pra ir conversando, sabe? Acho que é legal. Mas assim, pra quem tem o Kindle e que não quer gastar com livros e tal, tem os Crimes ABC, que também são muito bacanas. Tá dentro do Unlimited. Aham. Então, assim, tem muita coisa boa dela. Ó, o Paulinho e a Adri que estão aí na Europa, quando tudo tiver, assim, mais tranquilo, vocês puderem viajar, vão até a Inglaterra e assistam a peça dela, A Ratoeira, que é a peça que tá em cartaz há mais anos no mundo. É mesmo? Caramba, que legal. Então. Dizem que é muito legal. Eu nunca cheguei a assistir nada, nem ler nada, mas... Ela é só uma peça, não é um livro.
livro? Não, é só uma peça. Que legal. Fica a dica aí, hein, pessoal que tá na Inglaterra. Gente, eu preciso muito pra Inglaterra, porque lá é Dickens, J.K. Rowling, Agatha Christie. É tudo, olha né? só. C.S. Lewis, Tolkien. C.S. Lewis, Tolkien, sim. Jane Austen. Jane Austen. Lewis Carroll. Mas é isso aí, gente. Agatha Christie, Check it. check it. E a gente precisa go on, né? Go on. Não vai ser outro livro da Agatha Christie. Não vai ser dessa vez que a gente vai dar uma nova chance, Carol. Vai ficar esse gostinho Tudo ruim bem, na tudo boca bem. ainda por um tempo. Mas a gente volta depois. Mas a gente aceitou o desafio. Olha só. Yes. Exato. E assim, o André, meu filho, tá ansioso pra retomar Senhor dos Anéis. Nossa, ele tá me esperando. sempre pergunta. A gente começa a ler um livro. Vocês não vão ler As Duas Torres? E assim, eu prometi pra ele que hoje, gravando esse literário à noite, a gente vai retomar. E assim, a gente lê junto, mas assim, cada um, né, na sua própria mente, sem voz alta, mas ele gosta de ler junto comigo Ele gosta de ler depois junto, de cada é. capítulo a gente comentar. Então, assim, vamos retomar a leitura do Senhor dos Anéis, mas é claro, não é o literário do próximo mês. É uma leitura que vai aqui pelos próximos 3 meses pra gente ainda em 2021 fazer o literário de Duas Torres, tá bom? Então, assim, um aviso pra vocês, Tan e Carol, se quiserem nos já ir acompanhar lendo. nessa. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ler o livro do próximo literário. Sim, já temos um nome. Já temos o nome recomendado pelo Tan, porque, assim, spoilerzinho do Clube Ictus desse mês. Aquela frase de que se você é assinante, não compre o livro, né? Exato, porque vai chegar no Peixe Mas Grande. é no plano Peixe Grande, né, Carol? É. Se você é assinante de outro plano, compre o livro. Aí tem que Pelo comprar o link livro. ou do Irmãos ou do Ictus. Que é um livro que há muito tempo eu tenho interesse de ler. Eu também, eu fiquei tão feliz. E quando o Tan recomendou, eu falei, caramba, que legal. Eu não faço ideia do que é. Eu sei que é uma história de suspense, mistério, talvez até terror. Eu sei que tem uma música. Tem música do Resgate com esse nome. Tem música no livro? O meu não tem. Não no livro, mas... É aquele que aperta o botão e... Tem texturas também e tal. Mas agora, qual que é o nome do autor? Robert Louis Stevenson. Que é O Médico e o Monstro. É literatura inglesa também? Eu acho que é. Ele, na verdade, ele é um conto longo também, tá? Então é um livro rapidinho pra ler, deve ter umas 100 páginas no máximo aí. Eu vou ler na semana, enquanto isso... Amor. Enquanto isso eu vou lendo O Senhor dos Anéis. Não, esse livro é pra... Eu li quando eu era adolescente. Eu não lembro muito bem da história, o que é muito bom, porque agora eu vou ler de novo e vou ler com outra cabeça. Como se fosse a primeira vez. Mas eu lembro que ele é um tanto perturbador. E isso, perturbador bom. Ah, que legal. Vamos ver se era só memória afetiva de adolescente ou se ele vai ser perturbador agora, né? Aham. Pode ser que você ache bobo demais também, né? Na idade. Pode que você ser. Ai, Mas é aquilo, a gente não conhece, mas a gente sabe que é clássico e a gente quer ler O Médico e o Monstro nesse mês. Vai chegar no Clube Ictus, você tem aqui em primeira mão pra você. Eu fico honrado com essa oportunidade de anunciar isso junto com outro livro, tenho certeza. O plano do mês de julho, tá? No mês se de você julho tá de ouvindo, sei lá 2021. quando, julho de 2021, no plano Peixe Grande. E assim, se você não assinou até o final de junho, não vai receber. Só, né? Se quem assinar nesse mês vai receber o de agosto. Sim, não olha deixe de assinar. só, por causa muitos livros você tem que ler junto com a gente. Tem quem? Tem que. O Médico e o Monstro, do Stevenson. As Duas Torres, do Senhor dos Anéis. E se você quiser me acompanhar em Harry Potter, O Enigma do Príncipe, eu retomei a leitura novamente. Legal. Gente, O Médico e o Monstro também está no Kindle Unlimited e tem audiolivro dele no Audible, né? Que é o A audiobooks. plataforma de audiobooks da Amazon. Não é patrocinado, mas se você quiser assinar Mas se usando o nosso você link... trabalha na Amazon, você pode fazer a ponte. Pode fazer de a ponte, o patrocínio, Mas se você entra por irmãos.com/Amazon e faz a sua assinatura por lá, a gente ganha uma comissãozinha também e a gente agradece muito por isso. Beleza, gente? E do Clube Ictus, novidades? Promoções exclusivas? Esse mês já entrou a Curadoria do Mar, não foi, do Guilherme? Já, esse é o primeiro. Sim. Ai, Cara, Ele tá todo assim, empolgado, ele falou pra quem gente. assinou, vai receber um negócio muito legal no kit, né, Carol? Ficou tão bonito. Vai. Ficou ainda tão não pode bonito. contar. Vocês já falaram no mês passado Posso só isso, falar uma não? coisa? Quem é fã de RPG vai curtir demais.
não. A Adri quase teve um piripaque agora, porque a Carol falou, se você é fã de R, ela pensou que ia falar Harry Potter, mas não é Harry Potter. Eu não sei que você falar de Harry Potter. E a única spoiler que eu vou dar é que se você é fã do RPG, a gente não está falando do livro, tá bom? Não estamos falando do livro, é o estamos conteúdo falando adicional. Tô ligado, Isso. tô ligado. E o que eu só posso dizer é que o Yamarino, ele tem uma lista tão maravilhosa de livros, gente, que... Ele manda ver. Olha, né? estamos sofrendo em dizer não pra alguns. Ai. Mas não é porque a gente não quer enviar, é por outras questões. É porque tem editoras boas e editoras ruins, é isso. Sei. Editoras que funcionam, editoras que parece que não quer vender, né? Não quer, Ok. Entendo. Mas é isso aí, gente. Então, pra assinar Clube Ictus, ictus.com.br, Ictus é ICHTHUS. Não se esqueçam do cupom de desconto que vocês têm aí do irmãos.com, que é Isso. Irmãos. Você tem 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer uma das assinaturas. Sim. E lá no Ictus tem os podcasts também, que tem os podcasts semanais. Esse podcast da Agatha qual que é? Diário de leitura. Começa com um prefácio, depois tem um diário de leitura. A gente leu acho que por 2 semanas e finalizamos com um epílogo. Olha que da legal. hora. Então, assim, muito conteúdo pra vocês consumirem e caminharem com a gente nessa maravilhosa aventura literária. Ai, gente, eu tô com tanta saudade de receber os Vox em casa. A gente tá ansioso Pois é. pra a Amazon bater aqui na porta. Um paquete na ascensor. No paquete. Porque a gente comprou muitas coisas online chegando aqui, né? Porque a gente vendeu coisas no Brasil, juntou um dinheirinho, outras coisas a gente comprou aqui, principalmente na Amazon. Tinha que comprar liquidificador, ventilador, esses trem. Ou na AliExpress, que aqui na Espanha tem centro de distribuição que chega em 2-3 dias, que não são os 6 meses que tem que esperar no Brasil. Aí tem um entregador que é muito legal. Ele toca a campainha, Fala, Paulo. ele fala assim, Paulo, sim, Paulo, te dejo um paquete no ascensor. Que é, eu deixo um pacote no elevador pra você. Aí o elevador sobe assim com um pacotinho lá, não precisa nem... Porta da esperança, Ele já foi praticamente, embora, né? Já Não, foi. e ele já foi embora. Tipo, se outra pessoa pegar o elevador. Já era. Já era. Derrando, paquete na ascensor. Tô louco pra chegar ao Clube Ictus aqui dizendo, te dejo um paquete na ascensor. Amém, quem sabe. Recadinhos! Legal, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que isso. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho Poirot, cheio de mistério. Porque assim, não é nem pra ter recadinhos esse programa, Pois né, é, literário com recadinhos, Não, geralmente. eu tô ali de boa, fazendo minhas coisas. Aí ele me chama, vem aqui, esposinha. Vamos gravar recadinhos, porque a gente tem coisa pra contar aqui. Se você Sim. chegou até o final, você vai ficar sabendo em primeira mão ou em segunda mão, porque o pessoal da cabine já tá sabendo. Não, o pessoal da cabine sempre tem as informações antes, gente. É demais. Isso. E pra fazer parte, irmãos.com/cabine, fica aí o jabazinho, mas nós estamos aqui pra contar. Antes de contar, eu preciso fazer um adendo aqui. Você A vai dar uma pedido- de Agatha Christie. Vai falar só no exato. final. Vamos criar um mistério aqui. Então, gente, pula pro minuto. Não, isso é importante, porque se você vai ler O Médico e o Monstro, o importante. Tan deu uma dica pra gente depois da gravação desse episódio, antes dos recadinhos, ele falou, fui começar a ler o livro. O Tan não deu uma dica. O Tan só constatou aquilo que eu já falei em pelo menos 3 literários. Pois Eu é. já falei várias vezes nos literários aqui. Ele falou, não leiam o prefácio da tradutora. Eu não sei qual é a versão dele, não sei se é a mesma que a gente vai ler no Prefácio, Kindle. introdução, tem Não, nomes introdução, diferentes. não. De introdução é diferente de prefácio. Mas ele falou introdução. Não, é o prefácio da tradutora. Porque muitos prefácios de tradutores dão muitos spoilers por considerarem uma obra clássica, uma nova versão, uma nova tradução. Eles falam coisas da história, então acabam estragando um pouco a surpresa de quem não conhece a história. Gente, eu leio o livro começando pelo capítulo 1. Introdução é importante, o que Adri. passa disso? Eu não leio. Por Vem do exemplo, diabo. eu li... Porque
O que passa disso é do diabo. Por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis, a hora que eu terminei de ler A Sociedade do Anel, eu voltei pro começo. Aí você leu a introdução toda que o Tolkien faz? Não, gente, não. Tem introduções e tem prefácios. O Crime e Castigo é cheio de spoiler então, no começo porque também. É do tradutor, ou da nova versão, que eles explicam as modificações e tal. Então fica aí a dica, se você vai ler O Médico e o Monstro, pule o prefácio da tradutora ou do tradutor que vem antes. Junto comigo no capítulo 1. É isso. Então tá bom. Mas agora, a grande notícia, pra nós pelo menos é uma grande notícia, pra vocês talvez não seja assim fantástica, mas se vocês nos amam, vocês vão ficar felizes. Sim, porque eles vão ter oportunidades de degustar os anteriores, é verdade. Porque nós estamos saindo de férias! Não é um mês. Não vai ser um mês. Nossa, 15 dias de férias do podcast Irmãos.com. De um mês de férias. Nós vamos sair, aqui é verão, gente. Estamos no verão do hemisfério norte. E, gente, o verão daqui é muito diferente. É pra valer. Na Espanha, pelo menos, né? O verão é daqui muito quente. Especialmente em Linares. Porque, assim, quando a gente veio pra cá, vocês que me acompanham nos stories, vocês perceberam que eu tava ficando chocada quando todo mundo falava que ser calor aqui o tempo todo. Daí, uma amiga minha, Carol, beijo, ela mora no Egito, muito fofa. Ela morou aqui um tempão. Ela disse pra mim que vem o vento do deserto da África, cobrindo deserto do Saara, a Andalucia até chegar um pouco de Madrid. Por isso que é quente. Porque o que acontece? No Brasil, quando tá um calor dos infernos, a gente abre a janela, vem uma brisinha, geralmente. Não em Cuiabá, mas no resto do Brasil tem uma brisa. Até no Rio de Janeiro vem uma brisinha fresca quando abre a janela. Porque é litoral e tal, né? Sim. Agora aqui, o que acontece quando a gente abre a janela, amor? É o bafo do dragão. Gente, parece ar de secador. É impressionante. Dentro de casa é muito mais fresco do que fora. Se a gente mantém as janelas fechadas, né? Sim. Senão aqui vira uma sauninha também. E aí, o que a gente aprendeu? Passar o dia inteiro com as janelas fechadas e às vezes até a noite não dá pra abrir. É o dia inteiro com a janela fechada. Enfim, aqui é muito quente mesmo e nós resolvemos tirar 15 dias pra descansar. Ah, mas vocês estão na Europa, pra que tirar férias, né? Como se estivéssemos uma constante férias por aqui. Não, nós passamos meses de preparação pra vir pra cá, muito intensos. Esses primeiros meses aqui também muito intensos. A gente precisa dar uma... é que a gente não descansa faz um tempão, né, amor? Desde que a gente veio pra Europa em 2019 de férias. Gente, verdade, as nossas últimas férias foram aqui em 2019. Foram no início de 2019. Então nós vamos tirar 15 dias de pausa, de desconectar assim completamente, de não... Talvez assim, nas nossas redes sociais a gente mostra um pouquinho... Sim. No nosso Instagram pessoal, né? A gente mostra um pouquinho dos nossos passeios, dos lugares que a gente vai conhecer, mas nós vamos desconectar do trabalho pra poder dar uma desafogada na mente e se preparar pro próximo semestre que vem por aí. As crianças estão de férias, nós vamos aproveitar esses 15 dias. O que quer dizer que nós não teremos podcast Irmãos.com nas 2 últimas semanas de julho, retornando na primeira semana de agosto com o episódio do podcast regular Irmãos.com. E, gente, eu gostaria agora, nesse finalzinho, de contar pra vocês uma bênção que é uma alegria muito grande pra gente. Porque, algo assim, que a gente não esperava. Esse é praticamente um episódio de fim de ano, né? A gente teve 2 fins de ano. Isso é verdade. Porque aqui termina o ano escolar deles em julho, né? Comecinho, finalzinho de junho. Então agora, assim, a gente tá nas férias de fim de ano, como se a gente estivesse vivendo o Natal do Brasil, assim, do verão, né? Então dá pra fazer tipo uma retrospectiva até aqui. Não, e pra eles é tudo, parece que eu tô no Natal mesmo, assim, só não tem luzinha de Natal. Não, eles estão descansando assim, mesmo. Na rua o dia inteiro, povo, é festa, é bar, piscina lotada, assim, a galera tá eles curtem. Muito. O verão pra eles é uma época muito esperada, né? Porque o inverno também aqui é forte, né? Então quando chega o verão é tempo de festa, de descanso, apesar da pandemia, de todos os cuidados que precisam ser tomados, eles estão mais relaxados nesse verão aqui. E a gente veio pra cá sem expectativa nenhuma do que fazer nas nossas férias, né? Sim. A gente falou, nossas férias a gente vai consumir bastante Netflix, Amazon Prime, continuar trabalhando, ler uns livros e ficar de boa. Na verdade, a gente contava com as férias das crianças em casa. A gente nem pensava em tirar essas férias nesse momento. Não. Mas aí, Deus abençoou a gente demais com um casal maravilhoso, amigo nosso, que mora aqui perto, mora aqui na Europa também. E esse casal nos ofereceu de presente 1 semana de férias. E pra gente, assim, nossa, foi muito maravilhoso. Foi indescritível, assim. Eles estão aqui na Europa e querem passar as férias pra conhecer a Espanha. E falaram, a gente quer passar por aí, visitar vocês e levar vocês
vocês E levar junto com a vocês. gente. Olha que legal. E um lugar maravilhoso, gente. Muito lindo. Uma praia muito linda. Então vamos ter uma semaninha de descanso com eles e depois mais uma semana de pausa aqui em casa mesmo pra recarregar essa bateria e voltar com força aí no próximo semestre a partir de agosto. Isso aí, gente. Muito obrigada por nos acompanhar durante este ano. É isso. Orem conosco, agradeçam a Deus por essa grande bênção e orem pelas nossas férias também pra que a gente consiga descansar, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho. Isso quer dizer que a programação dos podcasts vai ser levada 15 dias pra frente, ou seja, o próximo literário vai acontecer daqui 6 semanas e não 4 semanas. Então você tem tempo pra caramba pra ler O Médico e o Pra Monstro, ler hein? umas 3 vezes o livro e ainda começar a ler Então, as vi duas todas torres as com a músicas gente. que tem a ver com É. isso. Ah, Tem a muitas música do Resgate tem spoiler também. Eu fui ouvir ontem. Tem? Tem. Assim, dá pra você Ai, entender eu um pouquinho vou da ouvir. história do Médico e Monstro. Então evite também a música do Resgate se você não quiser spoiler nenhum da história. Nossa, mas eu sempre ouvi essa música que eu não lembro da letra. É, a gente não presta atenção, né? Mas ontem eu ouvi prestando atenção e falei, tem isso na história. Não, assim, não é um grande spoiler, né? Porque o título já diz, O Médico e o Monstro. Não, então Enfim. chega. É. Eu não gosto de nada. Tá bom? Então a gente se encontra daqui 15 dias, gente. Um ótimo fim de ano pra todos vocês. Pelo menos os que estiverem no hemisfério norte.